dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estiver vendo isso. Me chamo Rodrigo Macedo, estou representando a equipe da matéria de sistemas operacionais e aqui, composta por mim, por Ícaro, Ian e Eduardo Souza de Moraes, né? Vou aqui apresentar o nosso código e os resultados encontrados, discutir um pouco sobre eles. Coloquei aqui ao lado os tópicos, as etapas, mostrar que foi feito, né? Apresentar todo o código e em seguida rodar na Bash para ver os resultados obtidos, tá? Bem, antes de mais nada, vou falar aqui sobre qual é o objetivo do código. O código em si, ele desenvolve um produto de matrizes, né? E retorna um valor retorna no caso dá o resultado final desse produto de matrizes chamada C. Esse é um exemplo muito utilizado quando está trabalhando em FPP, que foi a inspiração inicial, que é fundamentos de programação paralela, tá? Então vamos lá. Entrando nos tópicos, temos como primeira parte do trabalho, da atividade, a implementação de um programa em C que cria 5 threads, tá? Na criação dessas 5 threads, a gente vai aqui na main, né? E a gente vai criar essas threads, né? A partir desse for, né? Temos as suas prioridades, a definição das suas prioridades e das threads aqui dentro deste for, né? Ele está referindo a uma função que vai ser o que vai gerar o cálculo matemático, que vai ser a terceira etapa, né? Temos essa função, thread matriz, no qual vai estar desenvolvendo, né, aqui em cima, esse produto de matrizes para cada thread alocado. Logo em seguida temos a sua prioridade, que também está sendo anexada aqui. Temos a thread que está sendo trabalhada nesse contexto e a variável data, que é o struct, foi colocado como struct aqui, que vai receber os dados, né, aqui do tamanho das matrizes e a sua prioridade, né? Esses dados a gente colocou como padrão 1000 por 1000, enquanto sua prioridade vai ser no próprio loop, aumentando de 1 a 5, sendo a 5 de maior prioridade no processo das threads, para gerar os cálculos matemáticos desses seus processos. Em seguida, já foi colocado aqui a questão do escalonamento utilizado, que é round robin. Já foi anexado aqui o político de escalonamento, round robin, né? Além disso, a parte dos prints dos tempos foi anexado dentro da função thread matriz, né? Que ao calcular ao realizar os cálculos matemáticos, a gente vê o tempo de execução desses cálculos matemáticos, né? Tendo como início a captura inicial do tempo, né? O start time e o end time, que é a captura final do tempo. E logo abaixo a gente faz um cálculo, deixa eu expandir mais para cá, a gente faz um cálculo para conseguir ver quanto é que ficou esse tempo, que é o final menos o inicial, né, para ver quanto tempo durou esse cálculo de produto de matrizes. E por fim a gente printa o ID do thread, né, a prioridade dessa thread e a duração em segundos, que é o nosso objetivo para fazer as análises. Não mais, tem mais uma coisa? Não. Vou abrir agora a Bash para desenvolver os cálculos. Abrir o terminal. Vou chamar de TV de atividade. Foi criado. Então ls, para ver se está aqui. Ok. E aqui já vai rodar
o cálculo em si. Como são produtos de matriz de 1000 por 1000, demora um pouquinho, porque necessita de um pouco de processamento aí, essas matrizes. Deixa eu finalizar para a gente entrar em discussão. Bem, isso aqui foi o print, como eu falei anteriormente, o ID de cada thread, a prioridade que foi alocada para cada thread e a duração para o seu processamento desse cálculo de matrizes, né, esse produto de matrizes. A duração, como você pode observar, as três primeiras threads, né, por mais que ela tenha uma prioridade 5, 2 e 3, a 5 sendo a maior, ela teve uma variação, né, nas suas colocações, nas suas posições de prioridade, e o tempo médio dessas três primeiras threads foram bem próximos. Bem, o que a gente pode tirar de conclusão com isso, né? Primeiro ponto, que foi a mais rápida, com certeza, foi com a prioridade 3. Isso quer dizer que houve uma troca, sim, né? As 5 não conseguiram finalizar com o quanto inicial, né, que é o tempo alocado pelo escalonador Roger Robin para desenvolver esse cálculo matemático, e foi substituído com o passar do tempo. A 5 não conseguiu finalizar, a 4 não conseguiu finalizar, a 3 também não. A 3 no caso foi a que conseguiu finalizar, e assim foi embaralhando cada uma pelo seu processo, e no final de tudo a 3 terminou primeiro, a 5, que tem minha prioridade, terminou em segundo, e a segunda terminou em terceiro, né? A que tinha menos prioridade está em quarta posição, e a que tinha a segunda maior prioridade também ficou na quinta posição. Isso quer dizer que elas tiveram necessitou de um poder de processamento um pouco maior, né? Um pouco mais de tempo, ou seja, o quanto não suportou, né? O quanto o escalonado não suportou, logo teve que ter mais ciclos de processamento para conseguir finalizar o seu cálculo matricial. Se a gente rodar mais uma vez, pela forma que foi escrito o código, a gente tem a prioridade gerada de forma aleatória e os dados dentro das matrizes também de forma aleatória. Com isso, a gente consegue ter prioridades distintas alocadas no código, com duração distintas, sendo variado, justamente porque tem esse ponto dos dados que são alocados dentro da matriz, referente àquela prioridade de cada thread, né? Então vamos lá. Aqui, como já foi um pouco diferente, o tempo foi parecido, né? Aproximadamente 13 segundos para fazer esse cálculo matricial, esse produto matricial. E a gente consegue ver que aqui tem a maior prioridade, que é o número 5, a prioridade 5, já foi a primeira que saiu o resultado, foi a mais rápida, né? Em seguida foi 3 e depois a última, que foi a 1, né? Que é um resultado até surpreendente, né? Mas pela forma que o escalonador ele define já inicialmente o quanto, né? Então pode ser esperado isso daí. Houve ciclos, só que eles não finalizaram, e aí foram descendo suas prioridades até conseguir chegar nessa sequência, né, de finalização. Sendo que teve maior prioridade, que é o número 5, ele conseguiu finalizar em primeiro lugar, dessa vez, diferente do anterior, que chegou em segundo lugar, né? E logo em seguida, a terceira chegou em segundo lugar, enquanto chegou em primeiro lugar. Houve uma inversão, né? Então, ou seja, que teve uma prioridade, dessa vez de fato conseguiu finalizar em primeiro, e a que teve a terceira prioridade, né? Na posição da terceira prioridade, a posição de a terceira maior prioridade, né? Chegou em segunda posição. A 1 entrou também no top 3, né? Aproximadamente top 3, e as outras sobraram na top 4 e 5. Só por curiosidade, né, eu vou rodar mais uma vez para ver o que acontece, né? Porque eu estou curioso com relação a isso aqui, a posição 3 e 5 e 3, era só inverter. Quero ver se vai manter isso aí
né, já que foi gerado aleatoriamente, se isso aí é questão da sua prioridade em si, né, posição da sua prioridade, ou se é por questão do cálculo em si, matemático que está sendo desenvolvido mesmo em si. Tá demorando um tempinho. E vamos lá. Novamente, como pode observar, o quinto, que tem a prioridade 5, novamente, né, está aqui dentro do top 3, né, que teve finalização. Então, a gente pode tirar como conclusão que essa prioridade 5 teve esse impacto, né, teve um impacto grande com relação ao tempo, né, de finalização dessa matriz, desse cálculo, deste produto, enquanto os outros não teve algum impacto sim, mas ele é bem variado, né? Como você pode observar, o 3 ele estava competindo, entre aspas, com a 5, né, dos dois testes iniciais, mas aquele já não teve uma boa colocação, né? Então tem essas duas variáveis, que é a questão do tamanho das matrizes, né, e a variável da sua prioridade. Nesse daqui, o 4 e o 5 já teve a competição maior, e novamente o 5 e o 4 teve uma competição maior, sendo que teve uma prioridade a 5 e 4 sucessivamente para finalizar. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção, diferente das outras, foi o tempo. Claramente, os valores que estão sendo alocados neste cálculo matricial, né, nesse produto de matrizes, a gente pode observar que está impactando muito nos seus resultados, né, já que inicialmente teve um tempo padrão, né, com relação aos outros de 13 segundos, os testes anteriores, né, e o segundo, que teve a segunda maior prioridade, já teve um valor um pouco mais acima do normal, e o terceiro, que foi, com menor prioridade, teve uma duração próxima da segunda colocação, e logo em seguida teve um outro salto, né, de tempo, que foi esses dois aqui. Na verdade, esses três aqui estariam próximos, né, chegaria numa média de 16, enquanto esse aqui de 13 e esse aqui de 19, então você consegue observar que tem uma diferença de 3, né, de 3 segundos, sendo um desvio padrão de 3 segundos, tendo uma média de 16 segundos para executar todos os produtos matriciais. Isso é curioso. Vou rodar mais uma vez. E novamente isso, por consequência das suas prioridades, e aí ele tem geração desse quanto. E ao finalizar o tempo do quanto, ele bloqueia, coloca de stand-by e puxa o próximo da fila para conseguir continuar sua execução e continuando o ciclo, né? Então isso aí faz com que essas suas prioridades sejam variadas, né? Sejam meio que, entre aspas, aleatórias, porém o tamanho dos seus cálculos, essa variável, o tamanho do seu produto vai vir também, vai impactar no se vai conseguir dar tempo, né, para fazer esse cálculo matricial, esse produto matricial. E aqui embaixo a gente pode observar que teve um valor, né, mais próximo dos anteriores, no caso no primeiro, segundo e terceiro teste, né? Então teve já uma média de 13 segundos para conseguir finalizar o cálculo, né, sendo o 5 no top 3 ainda, e que tem a maior prioridade, e em seguida teve um tempo de 18 segundos, 19 segundos, né, para finalizar. Não mais é isso. Espero que tenha gostado. Vou abrir aqui o código para deixar aqui, né? Espero que tenha gostado, e esse aí foi o nosso trabalho, né? Este foi o código. Falando novamente, a nossa inspiração foi o trabalho, né, que já foi feito em outras matérias, como de fundamentos de programação paralela. Também utiliza alguns conceitos de sistemas operacionais, então isso facilitou um pouco mais a visualização dessa aplicação nas matrizes por thread.